Bom, vamos agora gravar a segunda. Gravar não, né? Resolver a segunda questão. Tô com mania de falar gravar, mas vamos resolver aqui agora a segunda questão da prova de 2018 da UERJ. Então, vou botar aqui, ó, 2018 UERJ discursiva. Essa prova foi aplicada, obviamente, em 2017. Vamos lá. Com os símbolos dos vários elementos químicos conhecidos, é possível formar palavras. Eu sou prova disso, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Eu tenho aqui o nome das minhas duas filhas, ó. Clara e Nina. Carbono, lantânio e rádio formou Clara, ó. Carbono, lantânio e rádio. E níquel e sódio formou Nina. Não foi coincidência, eu juro para vocês que foi coincidência. Eu não escolhi o nome delas olhando a tabela periódica. Todo mundo me pergunta isso e eu falo que não foi por causa da tabela, tá? Eu lembro que eu pensava em fazer Clara só o Cl e a Nina só o níquel. Fazer só alusão aos nomes, né? Aí eu comecei a olhar assim, eu falei, não, dá para escrever o nome das duas. Aí fui, peguei e fiz o nome das duas, deu certinho. Então é igual a palavra chocolate aqui, dá para fazer. Agora, Júlia, você não vai conseguir, porque não tem J na tabela periódica. Por que não tem J na tabela periódica? Isso é legal. Porque a tabela periódica é o nome dos elementos em latim, e o J não existe no latim. O J não existe. Então, Júlia, não dá para fazer seu nome. Jéssica também não. Não dá para fazer. Beleza? Gabriel, ó, galho, bromo, iodo. Agora, eu acho que não tem, né, Gabriel? Não tem. Tá quase, hein, Gabriel? Quase, hein? Quase deu. Vamos ver. Depois a gente olha aqui e vê se tem um El. Eu não lembro tabela periódica de cabeça, tá, gente? Mas eu acho que não tem El, não. Beleza? Então dá pra ficar brincando de fazer nome. E é bom que você fique estudando a tabela periódica enquanto você brinca de fazer nome. Vê se dá pra fazer Leonardo depois, Jéssica. Então vamos lá, pessoal. Vamos nessa. Com os símbolos aí dá para fazer várias palavras. Considere que uma empresa, utilizando uma sequência de 5 símbolos de elementos químicos, criou um logotipo para divulgar a marca do seu produto. Então ele criou aqui chocolate, carbono, rômio, cobalto, lantânio e telúrio. A partir do logotipo, com base na tabela periódica, identifique o símbolo do metal de transição interna. Opa! Transição interna é essa galera aqui, tá? Esses caras aqui são os elementos de transição interna, tá? São eles aqui os elementos de transição interna. Lembrando que transição externa, né? A gente tem os elementos que estão aqui. Esses aqui do meio, ó, que vem daqui. Vou marcar aqui com um xizinho, ó. Daqui e aqui, essa galera aqui, que é a galera da transição externa. Qual é o que marca, né, os elementos de transição interna e de transição externa? Qual é a característica fundamental deles, né? Esses elementos de transição externa, todos eles vão ter como subnível de maior energia o subnível D, o subnível de maior energia, e aqui o subnível de maior energia na configuração eletrônica vai ser o F. Tá legal? Então essa é a característica desses elementos aqui, ó, que eu vou destacar para vocês, e esses aqui de baixo, tá bom? Então essa é a característica de cada um. Então ele pede aqui para a gente, ó, dos transição interna, identifica o símbolo do metal de transição que apresenta menor número atômico. Então a gente vai ver lá, ó. Deixa eu ver aqui se é isso que ele está perguntando. A partir do logotipo, identifica transição interna. Então transição interna nós temos o lantânio, que está aqui, número atômico 57, e o rômio, que está aqui, ó, 67. Esse nome, rômio, é o nome da cidade de Estocolmo, em latim eslavo. Eu também não sabia disso, eu fui pesquisar por causa da questão, tá? Obviamente que eu não sabia isso. Não vou aqui pagar uma de sinistrão, né? Botar a banca para vocês. Caraca, ele sabe disso, né? Eu procurei. Obviamente que eu fui procurar, porque realmente eu nunca tive curiosidade de saber por que o nome desse cara aqui é Rômio. Alguns aqui até é mais fácil, né?
Frâncio é homenagem à França, Polônia é homenagem à Polônia, Bório é homenagem ao Bório, Seaborgio é homenagem a Glenn Seaborg. Então tem Califórnia, homenagem à cidade de Califórnia. Então tem nome aqui de elementos que homenageiam alguns cientistas ou cidades cidades ou países onde aquele elemento foi descoberto, tá? Então, aqui então a gente tem o número atômico menor, é o lantânio, então a gente vai botar o símbolo, tá? O símbolo La. Pronto, acabou. Em seguida, nomeie o elemento de maior energia de ionização do grupo do telúrio. Vamos procurar onde é que está o telúrio. O telúrio está aqui, ó. O telúrio é um dos 7 porquinhos. Os 7 porquinhos, tá vendo? Então, é a família do oxigênio. Ele quer que você nomeie o elemento de maior energia de ionização. Opa, como é que a gente vai fazer isso? Ó, vocês precisam lembrar sempre o seguinte, esse cara que eu estou destacando aqui é o maior elemento da tabela periódica. Maior raio, o Frâncio. Se o Frâncio é o maior raio, o cara que está na sua diagonal direta, que é o queridíssimo meu avô, o nome do meu avô é Hélio, então chama esse aqui de vovô. Então esse aqui é o menor raio. Quanto menor o raio, maior a energia de ionização. Quanto maior o raio, mais fácil é tirar elétron, porque a energia de ionização mede a facilidade em tirar elétron. Então, menor a energia de ionização. Se a energia de ionização é baixa para cá, ela é alta para lá, eu vou olhar aqui nos elementos que tem na família do telúrio, eu vou ver aquele que está mais próximo do hélio. Quem está mais próximo do hélio vai ter a maior energia de ionização. Então, logo, esse cara é quem? É o oxigênio. Então, o oxigênio é o cara de maior energia de ionização. Então, o que a gente pode sempre colocar como uma tendência? Os primeiros elementos dos grupos, tá? De qualquer grupo, sempre vão ter as maiores energias de ionização. Por quê? Porque eles estão na parte de cima, que é mais próximo do hélio, que é o menor. Ou seja, eles são os menores dos seus grupos. Então, um grupo da tabela periódica sempre começa com um raio pequeno. O raio vai aumentando, porque vai aumentando o número de camadas. Beleza? Então, quem a gente vai escrever aqui? O nomezinho do nosso querido oxigênio no meio da fumaça. Bom, ainda considerando o logotipo, classifique quanto à polaridade o tipo de ligação formada entre o elemento de maior eletronegatividade e o hidrogênio. Falou que tem diferença de eletronegatividade, a ligação vai ser o quê? Polar. Então, entre o flúor e o hidrogênio, né, que vai ser, por exemplo, o flúor e o hidrogênio, se fosse o flúor, ligação é o maior da tabela periódica. Seria a ligação polar. Só não vai ser ligação polar se a eletronegatividade for igual. E quando a eletronegatividade ela vai ser igual entre os elementos? Quando eu tiver dois elementos ligados e esses dois são iguais. Ou, cuidado, tem esses caras dois aqui. Esses dois possuem a mesma eletronegatividade. Tá bom? O fósforo e o hidrogênio. Os dois têm a eletronegatividade 2.1. Deixa eu até ver como é que a tabela da UERJ está. Tá certinho. Ó, aqui, ó. Olha a eletronegatividade do fósforo. Olha a do hidrogênio. São iguais, tá vendo? Então, esse caso aqui é um caso onde tem átomos diferentes e a ligação é apolar, tá bom? Mas, assim, 99,99% dos casos, átomos diferentes, a ligação vai ser polar. Então, mas a gente tem que saber aqui, é interessante a gente saber quem é o de maior eletronegatividade. Você tem aqui metal, metal, metal e telúrio. Telúrio é um ametal. Só que a eletronegatividade do telúrio, olha quanto é que é, 2.1. E olha do carbono, 2.5. Por que eu excluí os metais? Porque fatalmente os metais vão ter as menores eletronegatividades. Olha o rômio, olha o lantânio, olha o cobalto. Tudo é eletronegatividade baixa, porque é metal. Não vai ganhar de um ametal. Então eu fui nos dois ametais e vi quem é o maior, é o carbono. Tá? Então o carbono é o de maior eletronegatividade. Então entre carbono e hidrogênio, a ligação é covalente polar. Então você escreve aqui, ó,
Classifique quanto à polaridade. Você pode botar aqui, ó, covalente polar. Se você tivesse escrito só polar, também estava certo, tá? Tá bom? Porque ele pediu só classifique quanto à polaridade. Mas vamos botar covalente polar. Tá bom? Classifique, ainda considerando o logotipo, classifique quanto à polaridade, tipo de ligação. Classifique também o tipo de geometria do composto de menor massa molar formado por esses dois elementos. Por esses dois elementos, quem? Carbono e hidrogênio. O composto de menor massa molar é o metano. E aqui o carbono, ele é sp3. Se ele é sp3, a geometria vai ser tetraédrica. Carbono, quando você tem um elemento com hibridização sp3 e tem 4 ligantes, a geometria é tetraédrica. Então tá aqui, a gente coloca tetraédrica, é a geometria do composto de massa molar. A gente pode até, eu vou fazer até aqui uma representação. Lembrando essa ligação cheinha aqui, ó, se liga que significa que ela está para frente. E essa ligação aqui significa que está para trás, tá? Formando tetraédrica. Então você colocou lá tetraédrica. Existem outras possibilidades de geometria para a hibridização sp3? Sim. Se você tiver sp3 com 3 ligantes, ela é piramidal. Onde é que a gente vê isso? Molécula UERJ. Amônia, piramidal. Tem sp3 quando tem 2 ligantes. Tem. Aí a geometria é angular. Quem é? Famigerada água. Então são as moléculas mais importantes. E aí eu vou botar aqui para completar a nossa tríade. sp3 com 4 ligantes. Vai ser tetraédrica. Aí a gente tem um CH4. Belezinha? Então tá aí. Qual foi a diferença dessa questão para outra? Aqui ele botou uma propriedade periódica e botou geometria. Mas caiu ligação química de novo. E caiu lá no meio o elemento, o símbolo de maior número atômico. Então ele cobrou aqui algumas outras coisinhas relacionadas à estrutura atômica. Beleza? Vamos para a próxima questão agora.